Diz assim a palavra de Deus, em Romanos capítulo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos meditar na primeira palavra da carta de Paulo aos Romanos. E a primeira palavra é o nome, Paulo, o autor da carta. Por isso nós vamos nos remeter para Atos capítulo 26. Vamos conhecer um pouco melhor quem é o autor desta extraordinária carta. Capítulo 26, a partir do verso 1. Depois Agripa disse a Paulo: é-te permitido fazer a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Sinto-me feliz, ó rei Agripa, em poder defender-me hoje perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois desde a mocidade, o que tenho sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, sabem-na todos os judeus, pois me conhecem desde o princípio, e se quiserem, podem dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Versículo de número 9. Eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, o que com efeito fiz em Jerusalém, pois havendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Indo com este encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim, e dos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Oremos. Pai, em tua infinita misericórdia, abre nosso coração para receber esta santa semente incorruptível, a tua palavra. Por ela, salva, edifica, manifesta-te. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Vamos considerar, na mensagem desta noite, a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo
com certeza, foi, ainda é e continuará sendo, de todos os tempos, a mente mais brilhante, o cérebro mais privilegiado que a humanidade já conheceu. Deus salvou esse homem, e por sua instrumentalidade, 2/3 do Novo Testamento, Deus nos deu a sua palavra. Paulo compôs, escreveu sua carta aos Romanos. Essa carta tem sido considerada o 5º evangelho, o evangelho segundo o apóstolo Paulo. Esta carta tem sido considerada o testamento de Paulo, porque em Corinto, antes de viajar para Jerusalém e entregar a oferta de amor das regiões da Acaia e da Macedônia para os pobres de Jerusalém, Paulo escreveu aos romanos, prevendo que poderia ser preso, como de fato aconteceu, e morto, o que não aconteceu por livramento divino. Paulo escreveu este tratado teológico. A carta de Paulo aos Romanos tem sido considerada o livro mais complexo, mais completo, mais profundo, mais extenso de toda a palavra de Deus. E ao longo da história da igreja, Deus tem se utilizado deste livro para salvar muitas vidas, vidas preciosas, como a de Agostinho, o maior de todos os teólogos depois de Paulo. Séculos depois, Martinho Lutero é salvo por Deus e desencadeia a reforma protestante a partir da carta de Paulo aos Romanos. John Bunyan converteu-se ouvindo a leitura do comentário de Lutero aos Gálatas e aos Romanos. John Wesley converteu-se ouvindo a leitura do comentário de Romanos, o prefácio que Lutero escreveu ao seu comentário a esta carta. Karl Barth, grande teólogo, também converteu-se e largou o liberalismo teológico em função de ouvir a voz de Deus nesta carta. Dezenas, centenas, milhares de pessoas têm sido transformadas pelo poder de Deus através deste 5º evangelho, porque todas as grandes e mais importantes doutrinas da fé cristã são tratadas pelo apóstolo. O homem certo para a tarefa certa. Paulo foi um erudito, profundo conhecedor da cultura grega, da cultura judaica. Um homem poliglota, alguém com uma capacidade, e Deus o salvou para usá-lo de maneira extraordinária. Por isso, nós adoramos a Deus pela graça da salvação. Nós iremos estudar durante esse ano, próximo ano, sabe quando terminaremos? A carta de Paulo aos Romanos, porque não queremos nos esquivar da palavra e da doutrina. Se vivemos hoje um cristianismo superficial, se as pessoas são convidadas a adorar a Deus em função de melhorar financeiramente, prosperar, receber cura e solução para problemas imediatos, e as grandes verdades da fé cristã negligenciadas, colocadas de lado, à margem, promovendo um cristianismo superficial, crentes superficiais que não conhecem o evangelho, não sabem a razão da esperança que há em seus próprios corações. Nós, meus irmãos, tomaremos caminho diferente. Vamos mergulhar nesta carta e descobrir as riquezas de Deus nela, porque do primeiro capítulo ao último capítulo nós iremos aprender o evangelho. Se alguém lhe perguntar o que é o evangelho, você diga Romanos. O evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Portanto, conhecer o evangelho é fundamental para pregá-lo, para ensiná-lo e para vivê-lo. Por isso, nós precisamos estudar profundamente a carta de Paulo aos Romanos. Portanto, vamos conhecer melhor o autor desta carta. Quem foi Paulo? Como Deus o salvou e com que propósito? E eu lhe perguntarei se você deseja que Deus faça consigo o que fez com ele. Irmãos, nós estamos lendo aqui nas Escrituras que Paulo estava preso. Em primeiro lugar, vamos relembrar, Paulo foi salvo por Deus a caminho de Damasco.
De acordo com o livro de Gálatas, após a sua conversão, ele se retira para o deserto, não sabemos quanto tempo, volta para a cidade de Damasco, passa 3 anos ali pregando o evangelho, sobe a Jerusalém, passa apenas 15 dias, adorando no templo em êxtase. O Senhor se revela a ele dizendo: sai desta cidade, porque irão matá-lo. Paulo vai para a cidade de Tarso e ali passa 10 anos, quando Barnabé o encontra, vai ao seu encontro e o traz para a igreja de Antioquia, onde ele permaneceu por mais 1 ano com Barnabé pregando a palavra. E de acordo com Gálatas 2:1, 14 anos depois ele retorna a Jerusalém. 10 anos na cidade de Tarso, não sabemos o que ele fez, não se tem notícia de uma igreja fundada naquela cidade. É muito provável que esses 10 anos de silêncio, aparentemente, o apóstolo tenha feito uma revisão da sua vida e de toda a sua doutrina, de toda a sua fé, de toda a sua teologia, mas agora à luz da cruz do Calvário. E então Deus pôde usá-lo para nos brindar com estas cartas extraordinárias e maravilhosas, que têm sido o fundamento da fé cristã. Como aconteceu a sua conversão? Paulo conta. Paulo estava preso em Cesareia. Como vimos pela manhã, ele já havia terminado sua missão em 4 províncias: a Galácia, a Ásia, a Macedônia e a Acaia. Agora, Deus colocou no seu coração um campo pioneiro, a Espanha. No entanto, depois de levar a oferta a Jerusalém, e antes de ir para a Espanha, Paulo queria realizar um sonho, um velho sonho: visitar a cidade de Roma, da qual era cidadão, e conhecer a igreja dos romanos. Ele já conhecia alguns membros daquela igreja, como Áquila e Priscila, quando haviam sido expulsos os judeus de Roma pelo imperador, mas agora de volta estavam em Roma. Paulo, meus irmãos, portanto, queria chegar à Espanha e passar por Roma. Deus alterou seus planos. Ele chegou a Roma preso. Agora ele está em Cesareia preso por 2 anos. E o rei Agripa é chamado por Festo para ouvir a Paulo. Esse rei tem uma história. O seu bisavô, Herodes o Grande, tentou matar o menino Jesus. Foi ele quem promoveu aquele infanticídio por ocasião do nascimento do Filho de Deus. Seu filho Antipas, Herodes Antipas, foi quem decapitou João Batista, e Jesus o chamou de raposa. Agripa I, seu pai, matou o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o evangelista. Agora Agripa é bisneto de Herodes o Grande, neto de Antipas, filho de Agripa I. Ele tem diante de si o apóstolo Paulo, e ele lhe dá a oportunidade de fazer a sua defesa. E Paulo então começa a falar de sua vida, dizendo que, primeiro, ele é um cidadão de Tarso, portanto ele tinha por direito de nascimento a cidadania romana. Em segundo lugar, ele havia sido criado e educado em Jerusalém, aos pés do mais famoso rabino da época, Gamaliel. Ele era discípulo de Gamaliel. Ele disse que sua vida era pública e ele era conhecido de todos, porque Paulo era um erudito. Paulo era um homem de vida reta. Paulo era um homem profundamente religioso. E dentro da sua religião, ele viveu e ele foi partidário da seita mais rigorosa do judaísmo, que era o farisaísmo. Era um homem zeloso da sua religião, profundamente religioso. Era um homem que amava a Deus, amava a lei de Deus, e era um profundo conhecedor, não só da filosofia grega, dos filósofos e dos poetas que ele cita, mas sobretudo da cultura judaica e da própria lei de Deus. E ele diz que os fatos de sua vida eram conhecidos. Ele era em Jerusalém uma pessoa extremamente conhecida, em virtude de sua erudição e de seu compromisso religioso. Por acreditar que Jesus era um impostor, Paulo o odiou. Não há na face da terra, nunca houve, não há e não haverá alguém que odiou tanto a Jesus Cristo como Paulo. Ele o odiou com ódio tremendo, fidagal, como muitos dizem,
um ódio que vinha das entranhas do seu ser. E ele pediu autorização às autoridades de seu país para fazer muitas coisas, e segundo ele prendeu muitos cristãos. Ele votou, porque era membro do partido e do grupo religioso dos fariseus, para que pessoas fossem assassinadas. É provável que quando decidiram matar Estevão, quando ele estava diante do sinédrio depondo, Paulo deu o seu voto favorável ao apedrejamento de Estevão. Paulo castigou muitos cristãos em todas as sinagogas da Judéia e da Palestina, e obrigava a essas pessoas a blasfemar, a injuriar o nome de Jesus Cristo. E diz ele que, enfurecido cada vez mais, o ódio, a fúria de Paulo contra Jesus aumentava gradativamente, e ele os perseguia. Não satisfeito de fazer isso com todos os cristãos no seu país, ele conseguiu autorização das autoridades para extraditar de países estrangeiros cristãos, onde quer que estivessem. Por isso ele foi a Damasco para prender cristãos. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Ao meio-dia, e não há momento do dia que o sol que tenha maior intensidade do que esse momento, Paulo viu uma luz do céu, portanto era uma luz divina, e essa luz excedia o esplendor do sol. O sol de meio-dia é o mais forte, o mais intenso, mas a luz divina do céu celestial, vista por Paulo, excedia em esplendor a luz do sol. Em torno de mim e dos que iam comigo, e ele caiu por terra. E ouvi uma voz que lhe dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em primeiro lugar, ele descobriu que Jesus Cristo estava vivo e falando com ele. Porque ele pergunta depois: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duas grandes verdades: ele é o Cristo ressurreto. A ressurreição era a vindicação divina. Os tribunais humanos o condenaram, mas a ressurreição o inocenta aos olhos de Deus, porque sua vida foi aprovada. Paulo também descobre que perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo, porque há uma união vital, orgânica, entre a cabeça, Jesus Cristo, e o corpo, a igreja, de maneira tal que perseguir os cristãos e odiá-los equivalia a odiar ao próprio Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, desta pergunta: Saulo, Saulo, por quê? Qual a razão para o teu ódio? Toda a tua fúria contra mim, Paulo, por quê? E o Senhor revela por quê, dizendo: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O que significa isso? No passado, os homens que trabalhavam com animais faziam um aguilhão, um pedaço de pau, e colocavam, ou faziam, como nós apontamos, faziam uma ponta para que o animal desobediente, que não atendia à orientação do dono, e que era rebelde e teimoso, então ele era perfurado, ele era pinicado com aquele pedaço de pau, aquele aguilhão, que podia ter na ponta alguma coisa de metal pontiaguda que perfurava. E o animal era tão rebelde que ele dava coice contra aquele aguilhão, aquela ponta, e quanto mais ele dava coice, mais aquilo perfurava e sangrava, e o animal ia ficando ferido, até que o animal parava de tão ferido e machucado e obedecia, mas só obedeceu porque foi ferido. E quanto mais ele dava coice no aguilhão, mais ele ficava ferido. E Deus está dizendo: Paulo, dura coisa é
para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quanto mais você se rebela contra mim, mais você sofre, Paulo. Você está dando coice, você está se rebelando, você está resistindo. Recalcitrar, meus irmãos, significa resistir de uma maneira teimosa, obstinada, obedecer ordens de uma autoridade a quem se deve obediência. Ou seja, Paulo, eu tenho tocado no teu coração, eu tenho falado contigo. Esta declaração de Jesus mostra que ele já vinha, o Senhor Jesus, trabalhando no coração de Paulo, tocando sua vida. Mas quanto mais o Senhor tocava no coração de Paulo, como um animal teimoso, ao invés de render-se a Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor, Paulo dava chute no aguilhão. E quanto mais ele se revoltava contra Deus que o tocava, mais ele sofria, mais ódio ele tinha. E o Senhor disse: dura coisa te é recalcitrar. É verdade, você está sofrendo, Paulo, porque eu estou tocando na tua vida, para que você se entregue a mim. E quanto mais você protela, você adia, você teima, você resiste, você sofre muito mais. Mas agora você vai se render a mim. E o Senhor se revela a ele. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava vendo um homem que havia acabado de pregar um sermão, cujo semblante parecia de um anjo. E ele declarou ver os céus abertos e o Filho do Homem glorificado. Paulo ouviu todas estas coisas e aquilo tocava seu coração profundamente, mas ele resistia a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Foi a acusação de Estevão: vós resistis ao Espírito Santo. Paulo viu aquele homem ser apedrejado, orando por aqueles que o apedrejavam, dizendo: Deus perdoa, não acrescente na lista dos pecados desses homens mais esse pecado. E aquilo o tocava. A consciência de Paulo era ferida, porque embora ele se considerasse um fariseu, um guardador da lei, um homem que obedecia às regras da religião, ele sabia que interiormente ele não guardava a totalidade da lei de Deus, porque ele era um pecador, e ele não tinha paz com Deus e nem segurança de sua própria salvação, e ele era tocado em sua consciência. Cada cristão que ele prendia, mulheres e crianças, cada pessoa que ele via morrer, pelo nome de Jesus Cristo, ele era profundamente tocado, mas ele resistia aos toques de Deus. Eu me lembro, meus irmãos, que a palavra de Deus, a Bíblia, pela primeira vez entrou na minha casa. E quando minha mãe lia Tiago para nós, alguma coisa tocava fundo do coração. Tempos depois, a minha conversão, lendo o livro de Lucas, o Evangelho, Jesus conversando com aqueles 12 do caminho de Emaús, eles diziam: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco. E eu me lembrei, era o que eu sentia, uma queimação na alma, era Deus falando comigo e eu não sabia. E eu fui ao culto, por insistência eu fui ao culto, fui de má vontade, só para agradar, e Deus tocou, fulgurou, perfurou meu coração com a palavra, e eu não me rendi a Cristo, e eu não queria voltar, porque eu sabia que Deus ia me tocar, e eu não queria aceitar, e foi uma luta durante vários domingos, o coração sendo tocado, perfurado pela palavra. A Bíblia diz que quando Pedro terminou o seu sermão, os homens foram compungidos, ou seja, foram perfurados, o coração foi tocado por Deus. E eles disseram: que faremos? Matamos o Messias. E Pedro disse: se arrependam, creiam em Jesus e vocês serão perdoados e receberão o dom do Espírito Santo. Quando a gente para de resistir, eu ia para casa revoltado comigo mesmo, mas no domingo seguinte eu não queria voltar, porque eu sabia que eu ia viver de novo aquele dilema de sentir o toque divino e resistir àquele toque, até que Deus soberanamente permitiu que num momento, no meio do culto, no meio da mensagem, exatamente como nós estamos aqui agora, minha mãe ficasse completamente tomada por um espírito maligno.
E ela teve que ser retirada, carregada, possessa de demônios. Foi levada para uma sala e algumas pessoas simples, humildes, começaram a orar e a invocar o poder de Deus. E naquele momento em que eu vi a glória de Deus, por quê? Porque o padre tinha dito, ela está louca, vai para o hospício, vai se tratar com um psiquiatra. Haviam levado ela para o cemitério, acorrentados, explodiram pólvora, fizeram tudo e nada dava jeito. E a situação cada vez pior. E naquele momento aquelas pessoas simples, porque todos aqueles demônios diziam que iriam matá-la, naquele instante, pessoas quase que semi-analfabetas, invocaram o poder do nome de Jesus Cristo. E aqueles demônios foram embora. E eu vi a glória de Deus. E naquele momento eu entreguei meu coração a Cristo. Parei de resistir. Era duro. E quanto mais você resiste a Deus, mais você sofre. E quem resiste a Deus toda a vida até o fim, vai sofrer uma eternidade de perdição. Mas Deus não quer isso para nenhum de nós. Por isso, meus irmãos, o Senhor está dizendo: Paulo, por quê? Qual a razão do teu ódio? Você está sofrendo porque você me resiste. Eu tenho visitado a tua vida, eu tenho tocado a tua consciência, a tua mente e o teu coração. E você está resistindo como um animal desobediente, obstinado. Você está dando coice em mim e na minha palavra e nos meus toques. E quanto mais você tem ódio de mim, mais você sofre. E eu pergunto, será que não é isso que está acontecendo aqui hoje com muita gente que está sofrendo e fazendo outros sofrerem e vão sofrer ainda muito mais, mas que estão tocados por Deus, mas não querem se entregar a Ele, porque não querem ser governados por Deus, querem continuar teimando no pecado, seguindo seu próprio coração, suas próprias ideias, mas não querem se render a Jesus Cristo. Será que não é esse o seu problema? Já foi o meu, já foi o de Paulo. Deus disse: Paulo, para de sofrer. De uma maneira graciosa, Jesus Cristo raiou para Paulo, brilhou na vida de Paulo, e ele caiu do seu pedantismo, ele caiu do pedestal do seu orgulho, da sua vaidade, quando aquela luz resplandecente, que excedia a força do sol de meio-dia, raiou sobre aquela vida. Então, Paulo pergunta: quem és, Senhor? Ele diz: sou Jesus a quem tu persegues. Mas o Senhor lhe disse: levanta-te, Paulo, ponte em pé. Eu entrei na tua vida, primeiro para que você seja quebrantado do seu orgulho, da sua prepotência, da sua arrogância. Agora fica de pé, pois eu te apareci com 2 propósitos: te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer. Eu te apareci para te fazer ministro. Ora, o presidente Lula tem o poder de demitir ministro e de fazer ministro, não é verdade? Mas ministro, hoje no Brasil, o cargo é segundo escalão, depois do presidente, é ministro, poder, dinheiro, ocupação, muita coisa. Mas sabe qual é o significado literal da palavra grega, traduzido em português por ministro? Escravo subremador. Naquela época, a sociedade tinha os escravos, e dentro dos escravos tinham estratificações. Tinha o escravo doméstico, o que fazia a gestão dos negócios, os mais educados, e tinham aqueles escravos que estavam lá embaixo, não podia mais descer. Eram os subremadores, eram aqueles que eram acorrentados aos remos no fundo dos barcos, acorrentados porque se o barco batesse, alguma coisa acontecesse, eles morriam acorrentados aos remos. A batida de um tambor e debaixo de chicote, aqueles homens remavam. E Jesus disse: Paulo, você se julga fariseu, erudito, muita coisa. Você vai ser um escravo meu, você vai me servir, você vai ser um escravo subremador, você vai ser ministro meu servo, e você também vai ser minha testemunha. E a palavra testemunha no português traduz a palavra grega marte,
que é uma palavra que tem a mesma raiz da palavra mártir, porque no Novo Testamento, uma testemunha sempre acabava sendo mártir, sempre morria como consequência da mensagem que pregava. Hoje ser pregador é bom, mas na época implicava muitas vezes em martírio. E Deus lhe disse: eu te apareci para te constituir ministro, meu servo. Você não será meu servo porque queres, desejas ou sonha, mas porque eu quero. Você vai ser meu servo. E você vai dar testemunho de mim, das coisas que eu te revelei e ainda vou te revelar. E ele disse: livrando-te deste povo e dos gentios aos quais te envio. O verbo enviar, apostoléu, é da mesma palavra apóstolo. Portanto, a tradução poderia dizer: eu te faço apóstolo. Porque o pré-requisito bíblico para ser apóstolo é ter visto pessoalmente Jesus. E Paulo viu Jesus pessoalmente. Jesus a ele se revelou. Por isso ele foi constituído ministro, testemunha e apóstolo. A palavra apóstolo, em português hoje, é exatamente o que a palavra delegado significa. Todo delegado representa uma autoridade que o enviou com uma missão e lhe constituiu poderes para executá-la. Como representante, apóstolo é representante, investido da autoridade de Deus e enviado com uma missão. Portanto, o ofício de apóstolo, de acordo com a doutrina bíblica, é reservado àqueles que viram pessoalmente Jesus. Como Jesus não se revela assim a ninguém mais, ele não aparece dessa forma a ninguém mais, acreditamos que não existem mais apóstolos hoje, porque a condição bíblica para ser apóstolo é ter visto Jesus Cristo. E Paulo o viu, porque Jesus a ele se revelou. E ele disse: eu te apareci para te constituir ministro, minha testemunha, meu mártir, porque Paulo, como vimos de manhã, morreu decapitado em Roma por Nero, e para ser meu apóstolo. Eu te envio. E diz o texto bíblico: livrando-te deste povo. Agora observem que a promessa de livramento não isentou Paulo de sofrimento, porque fazia parte da vocação profética e apostólica suportar sofrimento por causa da fé. O que Deus prometeu é que as pessoas com sua maldade não conseguirão impedi-lo de completar sua missão. Por isso ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Deus o livrou de que as pessoas o matassem, mas não o livrou de sofrimento. Portanto, é preciso compreender que, à luz do Novo Testamento, sofrer faz parte da vocação do apóstolo e dos pregadores do Evangelho e da própria igreja cristã e dos próprios discípulos de Cristo. E é por isso que muita gente não quer ser discípulo ou discípula de Jesus Cristo. O Senhor lhe disse: eu envio você aos povos. Sabe com que propósito? Lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam. Para que eles pudessem se converter, primeiro precisavam ter os olhos abertos. Observem que eu posso me converter, mas para que eu me converta, primeiro uma obra precisa ser realizada em mim, por Deus, através de pessoas. Qual é? Abrir os olhos. Você já ouviu alguém dizer assim: converse com aquele camarada, abra os olhos dele. Ele não é cego, mas ele não quer perceber a realidade. Ele está iludido e enganado. Então converse com ele, abra os olhos dele. Deus está dizendo: Paulo, eu te envio às multidões, às nações, para você abrir os olhos deles. Somente quando os olhos dos homens forem abertos, não estes olhos, mas os olhos do coração forem abertos, é que as pessoas se converterão. Enquanto isso não acontecer, ninguém se converterá.
Vimos algumas semanas atrás Paulo dizendo: por que as pessoas ouvem o evangelho e não se convertem? Será que o evangelho está coberto por um lençol? Paulo disse: não, o problema não está no evangelho, o problema está nas pessoas. E ele disse que o diabo cegou o entendimento das pessoas, para que nelas não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, de maneira tal que, com essa luz, pelo brilhar de Deus no nosso coração, sejamos capazes de conhecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo, ou seja, reconhecer sua divindade, que Ele é Deus, é o Senhor e é o Salvador. Portanto, o diabo tem trabalhado no entendimento das pessoas, e elas estão cegas, entendimento cego. Se o entendimento estiver cego, ninguém entenderá, ninguém compreenderá. Portanto, os olhos da alma, do coração e do entendimento precisam ser abertos. E sabe o que é que abre os olhos do coração? O Evangelho de Jesus Cristo. Por isso nós não podemos adulterar o Evangelho, não podemos acrescentar nada ao Evangelho, não podemos retirar nada do Evangelho, porque o Evangelho puro, somente pelo Evangelho é que os olhos do coração das pessoas são abertos para que elas se convertam. Se queremos que as pessoas se convertam genuinamente, temos que pregar o genuíno Evangelho. Por isso estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, porque é uma síntese profunda do Evangelho. Você quer conhecer o Evangelho em plenitude? Estude a carta de Paulo aos Romanos. Portanto, Paulo, você está sendo enviado para abrir os olhos das pessoas. Com que propósito? Se convertam das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus. Toda conversão é de alguma coisa para alguma coisa. Eles seriam convertidos, mudados, transformados. Ora, Jesus, diz a palavra, realizou o primeiro milagre e ele transformou água em vinho. De água para vinho. Água é água, tem uma composição química. Vinho tem outra. E como dizemos que alguém mudou da água para o vinho, o primeiro milagre de Jesus anuncia que ele veio transformar o homem da água para o vinho. Ele veio transformar o homem para melhor. Ele veio salvar o homem. Então toda conversão é de uma coisa para outra. E segundo a Bíblia, os homens estão em trevas. As trevas descrevem a escuridão, o estado no qual a alma humana se encontra sem Deus e sem salvação. Trevas é sinônimo de pecado, de vida longe de Deus, perdida, na escuridão. E as pessoas estão assim, em trevas. Quando elas são idólatras, mostram a sua que estão em trevas. Quando as pessoas se prostituem, elas mostram que estão em trevas. Quando elas vivem em função de dinheiro, elas mostram o quanto elas estão em trevas. Eu ouvi, e não podia deixar de ouvir, porque não sou surdo, 3 rapazes conversando, bem arrumados, dizendo: sexta-feira começa tudo de novo, trabalhamos a semana toda, de sexta a domingo, beber, sexo, festa, tudo que se imaginar. Segunda a gente volta a trabalhar. As pessoas precisam disso. A vida é tão vazia, tão sem significado, que as pessoas contam com um final de semana para extravasar, e elas precisam de um final de semana assim, porque se não tiverem um final de semana assim, não compensa viver. Qual a recompensa de trabalhar, se não no final de semana se entregar à imoralidade, aos vícios e a esse tipo de coisa? Mas quando Deus salva uma pessoa, Ele olha para essas coisas e diz: eu não preciso mais disso para ser feliz. Eu posso estar com a minha família, eu posso estar sóbrio, eu não preciso de prostituição,
eu posso usufruir da bênção do amor no casamento, eu posso ser feliz porque Deus me faz feliz. Eu não tenho que mentir, me corromper para ganhar mais, para ter mais, para eu me sentir mais seguro. Deus me faz seguro. É diferente. Trevas. O estado do homem sem Deus é um estado de trevas, escuridão, perdição. Mas Deus, pelo Evangelho, abre os nossos olhos para que nós nos convertamos das trevas para a sua luz. E também do poder de Satanás a Deus. Quando os olhos das pessoas são abertos, elas se convertem das trevas para a luz, do poder do diabo para o poder de Deus, e então elas recebem perdão, remissão de pecados. Seus pecados são perdoados, não importa a quantidade de pecados que até então você tenha cometido. Você quer ter o seu passado apagado? Eu tenho certeza que se você agora tivesse contraído uma dívida e você devesse aí 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais, como você gostaria de ouvir a palavra perdão, cancelamento da dívida? Como você respiraria aliviado? Muitos vivem sob o fardo da culpa dos seus próprios pecados. Certo diretor de um hospício em Londres declarou que mais da metade das pessoas internadas ali, se recebessem perdão, deixariam aquele hospício, o fardo da culpa. Mas quando Deus abre os nossos olhos e nos converte das trevas para a luz e do poder do diabo para o poder de Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Ele cancela esse passado de escuridão, de trevas, de pecado, de mentira, de vício, de infelicidade e do mal que fizemos para os outros e para nós mesmos. Isso é cancelado, porque Deus manda para o fundo do oceano, para trás de si, para não mais se lembrar. Você quer ter o seu passado apagado, perdoado? Quer se livrar do fardo da culpa que oprime o seu coração, sabendo: eu tenho um passado do qual eu tenho vergonha e me entristeço e não consigo me libertar, continua destruindo o meu presente, comprometendo o meu futuro? Então, converta-se a Jesus Cristo, humilhe-se, diga: Jesus, o Senhor que apareceu a Paulo, brilhou para ele, abriu os olhos deles, e ele se converteu, brilha no meu coração, que o Senhor possa raiar na minha vida. Eu quero um perdão, eu preciso de perdão. E também disse Deus a Paulo: você receberá herança daqueles que são santificados pela fé em mim. Filhos herdam os bens de seus pais. Jesus é o herdeiro de Deus, e a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Ele. E aqui está a Bíblia dizendo que quem tem os olhos abertos e se converte, além do perdão, se torna herdeiro, vai participar da herança de Deus. Já imaginou? Já imaginou se um homem bilionário, trilionário, tivesse uma herança espetacular para dividir só entre duas pessoas, tanto para tão poucas pessoas, e dissesse: Jorge Marques, eu vou te adotar, você vai ser meu filho por adoção, eu vou lhe adotar legalmente, e ao fazer isso, porque eu quero te abençoar, eu te darei o direito de se tornar meu herdeiro, você vai participar da herança. Esse bolo vai ter que ser dividido agora em 3 partes iguais, porque eu lhe darei direito de ser meu herdeiro. Você quer ser herdeiro de Deus, herdar a vida eterna? Herança não se adquire, se recebe. E se você nesta noite tiver os olhos abertos pela graça e pelo poder do Espírito Santo e se converter das trevas para a luz, do poder do diabo para o poder de Deus, você será perdoado e você se tornará herdeiro, porque você será santificado em Cristo, separado desse mundo pecaminoso
e consagrado a Ele. Em Cristo, você será herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Deus salvou esse homem, a pessoa certa, com os talentos certos, com a erudição certa, e Paulo se tornou um grande apóstolo. E assim como eu disse que ninguém odiou mais a Jesus Cristo até o dia de hoje, como ele, também ninguém amou mais a Jesus Cristo do que ele, depois da sua conversão. Do profundo ódio e da grande fúria contra Jesus Cristo, por causa da misericórdia de Deus, brotou um grande amor, e ele deu a sua vida por Jesus Cristo. Ele dedicou sua erudição, sua intelectualidade, todos os seus conhecimentos e talentos, e todo o seu tempo e toda a sua vida, para pregar o Evangelho pelo mundo inteiro. E ele morreu decapitado em Roma, por amor a Jesus Cristo. E ele se dizia: eu sou prisioneiro de Cristo. Por causa dele, eu estou preso, mas eu também estou preso a ele. Essa é a mais maravilhosa prisão do mundo. Eu sou prisioneiro de Cristo, estou preso a ele, porque essa prisão é de uma liberdade extraordinária. Por isso esse grande homem de Deus escreveu a carta aos Romanos. Deus o tirou, Deus fez essa obra maravilhosa e o transformou num grande homem de Deus. E eu lhe pergunto: você quer se tornar um grande homem de Deus? Alguém que Deus vai usar para abrir os olhos das pessoas? Quanta gente você conhece hoje que está em trevas, cega, vazia, oprimida? Mas se nesta noite você se entregar a Deus, você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus vai usar a sua vida de uma maneira tremenda, porque no céu, como eu disse no início, você não vai entrar com o seu BMW, você não vai entrar com a sua poupança, você não vai entrar com seus apartamentos, nem com seus bens. Só tem uma única coisa que a gente parte para o céu: as vidas que Deus salva através da nossa instrumentalidade. Não entre no céu vazio, de mãos vazias, entre com vidas. Entre com vidas. Deus, aqui estão as vidas que o Senhor salvou. Vamos, meus irmãos, fazer como Paulo. Deus também está nos enviando para sermos ministros dele, servos deles, testemunhas dele. Vamos abrir os olhos das pessoas. Volte para casa, abra os olhos dos seus parentes. Amanhã no seu trabalho, abra os olhos deles. Mas você vai dizer: mas como? Pregue o Evangelho. Somente assim. Não tem outra maneira de abrir os olhos das pessoas. Somente o Evangelho e o poder do Espírito Santo é capaz de fazer isso. Portanto, saia daqui com esse compromisso. E se você ainda está em trevas, debaixo do poder do inimigo, cego no entendimento, como Paulo, Deus tem tocado sua vida, tocado seu coração, lhe dado muitas oportunidades, e você continua a desobedecer, a resistir. Quanto mais você resistir, mais você vai sofrer. Entregue-se, converta-se agora, entregue sua vida, arrependa-se dos seus pecados e diga: Senhor Jesus, brilha na minha vida, que o Senhor possa raiar, que a luz do teu rosto possa brilhar, resplandece dentro do meu coração, abre os meus olhos para que eu veja a tua cruz, o teu filho ali morrendo por mim, me salva, me perdoa, me converte. Tenho certeza que se você nesta noite se humilhar e pedir a Deus para que faça com você o que ele fez com Paulo, ele fará. E se você disser: depois faz de mim o que fizeste de Paulo, ele também fará, de acordo com os dons que ele lhe deu, como deu ao apóstolo. Vamos orar. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, entregue sua vida a Jesus Cristo, o Senhor da glória.